Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez no nosso canal Questão de Casamento e nós vamos nos apresentar agora. Eu continuo sendo o Ivo da Neia e eu sou a Neia do Ivo. Não se esqueçam, pessoal, de se inscrever aí no nosso canal. Precisamos atingir aí 100 pessoas, né? E esse já é o nosso 12º vídeo que estamos fazendo. Isso. E é importante que vocês se inscrevam, é importante que vocês comentem. Não é verdade, né? É, isso mesmo. E se inscrever, quando chegar em 100 pessoas, nós vamos estar liberando um presente aí para vocês. Ok? Então, dando prosseguimento, hoje não vai ser fácil. Hoje nós vamos falar sobre a nossa primeira crise, uma crise feia que nós tivemos no nosso casamento, que foi em 1985. Como nós tínhamos falado no anterior, de 1983, depois 1984 nós mudamos para casa nova, né? E as coisas ali já começaram a se arrastar, e de modo que eu me acomodei no meu casamento. Eu simplesmente ignorava a Neia, né? Eu ficava jogando futebol até mais tarde, depois do expediente. Quando chegava em casa não queria saber de nada. Quando ela queria sair de final de semana eu não saía. Eu só ficava assistindo o jogo, ficava trancado no quarto. Era como se ela não existisse. É uma coisa esquisita, né? Uma coisa completamente estranha. Queria viver que nem solteiro, né? É como se fosse assim, eu já ganhei ela mesma, ela já está aqui, ela lava minha roupa, ela passa minha roupa, ela faz a minha comida e estamos... Não precisa de mais nada. Não precisa de mais nada, né? E realmente era isso que estava acontecendo. E quando foi... Então aí ela estava se cansando disso tudo. Tanto é que chegamos, que ela tomou a decisão de separar de mim. Entendeu? Ela tomou a decisão de se separar. Ela não queria viver aquela vida para ela, ainda mais que ela era jovem ainda, né? Em 1985 ela estava com 20 anos, né? Então ela queria carinho, ela queria amor, ela queria atenção, ela queria se divertir, ela queria sair, e eu não dava nada disso para ela, entende? Então vocês casais que estão nos ouvindo aí, preste atenção nesse vídeo, de tudo que nós vamos falar, para que isso não aconteça com vocês. Isso mesmo. E ele, assim, eu sentia muita falta, né? Porque a gente trabalhava e assim, eu queria... Mulher, você já viu, mulher ela quer a atenção do marido, a mulher ela quer ter o carinho, ela quer estar fazendo algo junto. E no caso do Ivo, ele estava, que nem ele falou, acomodou no casamento, isso porque a gente tinha casado em 82, isso foi em 85, 3 anos de casados. Né? Uma que aconteceu, já começou os conflitos com relação ao que eu era, da minha forma de ser, tal, né? Também que eu queria viver a parte como se eu fosse solteira. Mas ao mesmo tempo eu queria viver, sair, queria ir em baile, queria ir assistir filme, né? Sair, passear ou às vezes fazer coisas, mas eu queria fazer junto com ele, né? Eu não queria fazer sozinha. E ele não queria, ele não achava que não precisa, tá bom, eu quero ficar dentro de casa, eu quero ficar aqui nas minhas coisas, né? E eu dando sinais para ele e ele não percebia. Até que quando foi, que nem ele falou, em 85, eu falei, Ivo, não dá, não tem condições, eu não quero mais. E aí nós ficamos 20 dias separados.
E eu não queria mais saber dele mesmo. Não queria. Pra mim tinha acabado o amor, pra mim eu não queria nem vê-lo mais, sabe? Eu mesmo, olha, a gente tinha acabado de comprar a casa, fazia pouco tempo que a gente tinha comprado a casa. Eu saí da casa e falei com a minha mãe e meu pai e voltei para casa dos meus pais. Meu pai não aceitou muito, mas aí a minha mãe conversou com ele e tudo, e aí ele acabou entendendo, mas ele falou que ele não queria a separação, né, que era para eu resolver esse conflito. Mas mesmo assim eu voltei e não quis saber. Mas aí sabe quando você perde a vontade, pra mim eu tinha perdido o amor, pra mim eu não queria mais saber de ver ele na minha frente. Aí eu falei pra ele, falei assim, não, pode ficar com a casa, pode ficar com tudo aí pra você. Eu não quero nada. Eu só quero voltar pra casa da minha mãe e ficar lá. E viver a minha vida. Ela tá sendo até boazinha aí, né? Eu vou contar a história mais ou menos de que aconteceu. Ela também estudava, nessa época ela estudava à noite, e aonde ela estudava também tinha bailinho, essas coisas. Então quando você não tem em casa, as pessoas começam a procurar fora, ou as outras pessoas, foi no caso da Neia. Como ela não tinha em casa comigo, então quando às vezes acontecia bailinhos lá na escola dela, o pessoal chamava para dançar, e numa dessas ela conheceu um rapaz, o rapaz conheceu ela, se interessou por ela, né? Mas aí como ela falou, como ela era correta, como ela não tinha esse negócio de amante, de ficar comigo, com outro, não. Então o que ela fez? Ela chegou para mim, foi clara, falou que queria sair do casamento. Simplesmente desistir, não tinha mais amor, não tinha mais condições. E você sabe que outra pessoa no ouvido dela, tal, e não tinha em casa, tinha fora. Então isso durou uma semana. Ela tomou uma decisão, falou, não é certo também eu fazer qualquer outra coisa a não ser primeiro terminar o meu relacionamento, o meu casamento com o Ivo. Então ela foi sincera, veio para mim, falou que não tinha mais jeito, que ela não gostava mais de mim, que não me amava mais, né? E saiu de casa, realmente saiu, foi para casa da mãe dela. E só que eu não aceitei essa situação. Eu assumi a minha culpa, né? Você dá valor quando você perde as coisas, né? Não é assim mais ou menos que acontece? Quando você perde, você começa a dar valor. Então, diferentemente do que acontece hoje, né? Quando estão separando aí, o marido vai e mata a esposa, né? Se você não vai ficar comigo, não fica com mais ninguém. E é o feminicídio que está acontecendo hoje. Comigo foi completamente ao contrário. Eu falei, não, vou reconquistá-la de novo. Eu não aceitava aquela situação, né? Eu poderia até me acomodar, falei, ela vai embora, eu também vou ficar na minha, vai ficar beleza. Tô em casa, né? Já tô com casa, né? Já tô em casa, ela deixou a casa pra mim, beleza, eu vou ficar aqui em casa, sossegado, deixa ela se virar com a vida dela também, lá pra lá. Mas não foi isso, queridos, que aconteceu. Eu fiquei desesperado, na verdade. Aí eu fui atrás dela, tentar reconquistar. Eu mandava flores para ela, coisa que eu não mandava antes. Aí eu comecei a mandar. Vai entendendo aí, homens, vai entendendo como é que é a coisa. Então, tudo que ela queria eu comecei a fazer na separação. Então eu mandava flores para ela na casa dela, mandava flores para ela no trabalho dela, né? Até nós tínhamos uma Brasília, a Brasília era branca até, né? E numa dessas correrias de eu querer comprar um buquê de flores rápido para ela e já voltar a trabalhar, eu passei num cruzamento onde eu tinha que parar, não parei, aí veio um carro e me acertou de cheio, né? Ainda consegui fugir daquela situação, sabia que estava errado, eu fugi, mas depois eu voltei novamente ao local, e nem era crente nessa época, não era convertido, não tinha nada de Deus na minha vida nessa época, mas eu tinha
Como eu fui criado no lar de honestidade, Sim. que você tem que ser honesto, que você não pode ser desonesto, que se você está errado você tem que assumir, né? Então eu voltei lá e nisso já tinha os policiais ali, tudo, né? Para vocês verem como é que foi a nossa vida no começo aí, não foi fácil não. Aí tinha os policiais lá e como o meu carro já era um carro, uma Brasília meio velha já, e na batida ela praticamente... Aí eu falei pro cara, ó, vamos fazer o seguinte, o guarda também estava ali, eu falei, ó, eu entrego a Brasília para você, eu passo para você a família não, a Brasília, e assino o recibo e fica tudo kit. O cara aceitou, ficou tudo uma boa, mas eu perdi até um carro nessa época por causa da separação, né? Então você vê até onde vai a inconsequência de você não estar ainda preparado para o casamento, de você não estar zelando pela sua esposa, né? Fazendo o que ela gosta, tratando ela com carinho, com amor, né? Dando atenção que ela queria. Então comecei a fazer isso, a reconquistar o amor dela, né? E eu mandava flores, aí a gente saía, aí eu convidava ela para sair para jantar fora, e aí a gente ia jantar nos melhores restaurantes. Os melhores restaurantes não ficavam em Santo André, ficavam em São Bernardo. A gente ia até os restaurantes de São Bernardo, que chamava São Judas, era top, né? Tinha pista de dança, era tudo o que ela queria, e eu estava fazendo. Ela descia do carro, eu ia lá, abria a porta para ela, como um cavalheiro, como um lorde, né? Tudo coisa que eu deveria já estar fazendo antes. Não precisava ter passado pela humilhação de uma separação. Não precisava. Era só ter cuidado, era só fazer as coisas que eu estava fazendo. E você procurou minha irmã, né? Porque no início foi difícil para você conseguir com que eu saísse com você, né? Exatamente. Tive que pedir a minha cunhada que ela me ajudasse. E ela me ajudou também na situação. Então ela foi falando com a Néia, né? Foi aceitando de sair comigo, né? E foi assim. Durante 20 dias eu fui reconquistando, fui saindo com ela, fui mandando flores, eu fui até pedindo perdão, né? E meus pais também não gostaram da situação, não queriam de jeito nenhum a separação. Falaram para mim, na nossa família não existe separação, então você não pode aceitar essa situação. E parece que Deus já estava no negócio, sabe? Já tinha um plano para nós, porque foi dando certo, né? Foi dando certo isso aí de eu estar saindo com ela, de estar... É mais ou menos como uma prova de fogo. Não sei se já assistiram o filme Prova de Fogo, que o rapaz foi reconquistando, pedindo perdão, aquela coisa toda. Foi mais ou menos assim. Só que no caso do Prova de Fogo, a esposa ainda não tinha saído da casa, ela ficou na casa. No meu caso não, a Néia ficou fora de casa por 24 dias. E ainda ouvindo, né, fora, né? E ainda eu tendo concorrente, né? Não foi fácil não, né? Mas parece que Deus já tinha um plano para a nossa vida, e daí reconquistei ela voltou para casa, né? Falou que ia ser diferente, que tudo que ele estava fazendo ele ia continuar fazendo, que realmente ele abandonou, tudo que eu estava fazendo enquanto a gente estava separado, né? E aquilo foi brotando de novo em mim, aquele amor que eu falei que eu não tinha por ele, mas não era porque eu não tinha amor por ele, é porque eu estava com raiva, eu estava com raiva de tudo que ele não estava fazendo, ele não estava zelando, o nosso casamento estava indo por água abaixo, ele não estava nem se preocupando. Então, aí ele foi fazendo isso e aos poucos foi voltando, né? Aquele amor, eu conversava com ele por telefone, aí ele falava aquelas palavras que a gente, mulher, quer ouvir, né? Mas desde que seja sincero, né?
mas eu via que era sincero mesmo. E aí eu acabei falando, bom, a gente tem que sempre buscar o que o casamento não termine mesmo, né? E todo mundo falando, a minha família falando, né? Parece que a minha família também ficou tudo a favor dele. E assim, a minha irmã também ficou a favor dele, né? Falando que a gente não podia terminar assim, não sei o quê, né? Aí eu peguei e falei, não, então vamos tentar novamente. Vamos tentar, e eu voltei para casa, né? Voltou. E é assim, queridos, é uma fase que eu não desejo para ninguém, sabe? É uma fase muito difícil na sua vida. Foram 24 dias para mim muito doloridos, porque eu estava pensando que eu estava dominando a situação. Aí veio aquele balde de água fria em cima de você. Por quê? Você não estava zelando pelo seu casamento. É como eu trouxe uma palavra esses dias atrás na igreja, né? De que a gente, como homem, tem muita responsabilidade dentro do lar. E principalmente com a esposa, né? A gente deve zelar pelo bom andamento do casamento. Tem que continuar namorando, né? Tem que ter o namoro, porque o casamento é um eterno namoro. Geralmente a mulher ela é muito motivada pelo que ela ouve, né? O homem não, o homem é pelo que ele vê, mas a mulher é pelo sentimento, pelo ouvir, ser cuidada, ser... sentir que está sendo desejado. Sentir que está sendo... Exatamente. Né? De repente coloca uma roupa, de repente que se arruma, o marido percebe, né? O marido está ali sempre dando atenção devida, né? Não está jogando para lá e... se você se arruma bem, se você não se arruma bem também. E isso é muito importante para a mulher. A mulher precisa dessas coisas, é como se fosse uma flor que você está cultivando. Uma flor que você está ali todo dia regando, né? E automaticamente, você fazendo isso com a sua esposa, automaticamente isso é devolvido. Porque é a lei da semeadura, né? O que você semeia, você colhe. Então, se você semeia amor, se você está ali se doando, você está falando palavras, você está namorando a sua esposa, então automaticamente ela vai se sentir feliz e ela não vai precisar de mais nada, ela vai precisar só de você. E ela vai querer sempre estar junto com você e fazer o melhor também para você, né? E te respeitar, né? Então eu falo porque foi isso que realmente era o sentimento que eu tinha, né? Eu me sentia assim que não tinha mais nada pro Ivo, ele não ligava mais pra mim. Então eu falei assim, então se ele não quer saber mais, ele não liga mais, então eu vou encontrar alguém que realmente me dê valor, né? Porque ele não me valoriza. Mas não foi nada de caso pensado, as coisas foram acontecendo. E a gente vê também que tem muito parte espiritual nisso, porque o inimigo, o demônio, ele não quer o casamento, ele quer destruir os lares. Então se a gente vai dando brechas, ele vai minando também, ele vai minando. Quando você vê, você já separou, você já às vezes está em casa, mas você está separado da tua esposa e do teu esposo. É verdade. E foi isso, né? Até agora vocês estão vendo que desde o namoro até agora só foi, né? Só foi luta, né? Vai chegar, calma que vai chegar o tempo da bonança no nosso casamento. Calma, vocês estão indo devagar, a gente está indo devagar, contando, e a gente espera que vocês vá com tudo isso tomando lições. O nosso desejo é que as pessoas que estão ouvindo o nosso vídeo possam ir tirando lições de tudo isso que aconteceu conosco, que foi realidade, né? Como eu falei, naquela época, ela saiu, não vai ser minha, não vai ser mais de ninguém, vou matar. Não, pelo contrário, falei, não, meu casamento não vai morrer, meu casamento eu vou reconquistar. Foi um juramento que nós fizemos diante de Deus e vai ter que se cumprir esse juramento, né? Ainda mais sabendo que era a minha parte que estava falhando. Então eu fui procurar
acertar essa minha parte com ela, porque como ela falou, a mulher tem que ser tratada, a mulher tem que ser desejada, a mulher tem que ser amada, viu, homens? Queridos, não vacilem nisso, né? Não descuidem disso, né? E essa questão do casamento hoje, que nós vamos deixar para vocês aqui, não se acomode no seu relacionamento. Não se acomode no seu relacionamento. Não pense que você já ganhou ela, não pense que ela já ganhou o homem, não. Não vacilem, né? Não se acomodem no relacionamento, tá? E até nós temos um versículo que eu vou deixar aqui para vocês, que se encontra em Colossenses 3,19. Diz assim: maridos, cada um de vós ame sua esposa e não trate com grosseria. Essa grosseria aqui, queridos, pode ser tratada da maneira de ignorar, de deixar para lá, entendeu? Está sendo grosso. Você não está tratando ela como está falando na palavra. Ame sua esposa, né? Como nós pregamos também lá, como Cristo amou a igreja, que dá sua vida por ela, né? Esse é o verdadeiro amor, né? Então não trate com grosseria, não ignore a sua esposa, não se acomode no seu relacionamento, né? A palavra sempre está dizendo isso, sempre está nos orientando, sempre está nos despertando para isso, para não se acomodar. Ainda mais que nós temos um inimigo que trabalha todos os dias, né, que se levanta todos os dias contra o casamento. Vocês sabem como que está hoje, né? Os divórcios por aí, né, entre cristãos mesmo, crescendo demais, né? Isso não é bom. Por quê? Porque às vezes a gente vacila nisso aí. Então foi uma crise que nós tivemos no terceiro ano do nosso casamento, uma crise feia, uma crise assim que eu não esperava, né? Mas que aconteceu, né? Tinha que acontecer para que depois a gente consertasse tudo isso e desse prosseguimento ao nosso casamento. Exatamente. Então, se você estivesse vivendo isso, né? Você tiver com esfriamento, você sentir que seu esposo já não liga mais para você, você não quer saber mais do seu esposo, tá um relacionamento assim meio morno, meio... Começa a analisar o que está errado, né? O que cada um está deixando de fazer. Porque cada um precisa se olhar um para o outro como se fosse o primeiro amor, como se fosse a mesma, vocês estivessem namorando, né? Que nem eu comentei da esposa. A esposa precisa muito disso para ela dar o retorno para você, homem, né? A gente precisa disso para poder dar o retorno para vocês. Não porque a palavra de Deus não diz que é necessário um fazer para o outro dar o retorno, mas o ser humano é assim, o ser humano precisa ser amado, e principalmente a mulher, que a mulher ela é muito carente, muito assim, carente nessa área, ela gosta de carinho, né? E os homens, eles acham, como eles não são assim, eles acham que não precisa, que é frescura, e não é, e por isso que muitas vezes vem o esfriamento do casamento. E aí cada um faz o que acha que é melhor, e já a gente não se separa, mas também já não é mais um casal. E não é isso que a palavra diz. Se a gente está junto, nós temos que nos amar e nós temos que também nos namorar, como se fosse um eterno namoro. Se não tiver assim como um eterno namoro, então já está a luzinha, já está aí, né? A luz vermelha já está... Possas acender. Né? Acendendo. Então vocês precisam reanalisar, conversar, um diálogo entre vocês, né? Dialogar e tentar resolver. Cada um no seu papel, o que vai fazer para melhorar essa situação do esfriamento do casamento. Tá bom, queridos? Então espero que vocês tenham tirado aí alguma lição para vocês, né? Tome cuidado. Não, casamento, como a gente tem sempre falado, não é brincadeira, não é coisa de criança,
né? Coisa de adulto, de gente madura. Sim. Tá bom? Não deixe de se inscrever no nosso canal aí, tá? bom? E até a próxima. Que Deus abençoe vocês. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.